A Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais importantes da história moderna e marcou profundamente a política, a sociedade e a cultura do mundo ocidental. Iniciada em 1789, na França, ela representou o fim do antigo regime, caracterizado pela monarquia absolutista, pelos privilégios da nobreza e do clero e pela desigualdade social. Seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade influenciaram diversos movimentos políticos ao longo dos séculos seguintes e contribuíram para a consolidação das ideias democráticas. Antes da Revolução, a sociedade francesa era organizada em 3 estados. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado reunia a maior parte da população, incluindo burgueses, trabalhadores urbanos e camponeses. Enquanto o clero e a nobreza possuíam privilégios políticos e fiscais, o terceiro estado arcava com a maior parte dos impostos. Essa situação gerava grande insatisfação, especialmente porque a burguesia enriquecia economicamente, mas continuava excluída das decisões políticas. A crise econômica agravou ainda mais os problemas da França. O governo gastava enormes quantias com guerras, com os luxos da corte e com a manutenção do Estado. Além disso, mais colheitas provocaram aumento no preço dos alimentos, especialmente do pão, que era a base da alimentação popular. A fome e o desemprego aumentaram o descontentamento entre os franceses. Outro fator importante foi a influência do Iluminismo. Filósofos como Voltaire, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau criticavam o absolutismo e defendiam a liberdade, a igualdade perante a lei e a participação dos cidadãos no governo. Essas ideias espalharam-se principalmente entre os membros da burguesia e inspiraram muitos revolucionários. Em 1789, diante da grave crise financeira, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia que reunia representantes dos 3 estados. No entanto, surgiram conflitos sobre a forma de votação. O terceiro estado exigia maior representação e voto por indivíduo, enquanto a nobreza e o clero defendiam o sistema tradicional, que favorecia seus interesses. Diante do impasse, os representantes do terceiro estado proclamaram-se Assembleia Nacional e assumiram a missão de elaborar uma constituição para a França. Em 14 de julho de 1789 ocorreu a tomada da Bastilha, uma antiga prisão que simbolizava o poder absoluto do rei. A invasão da Bastilha tornou-se o principal símbolo do início da Revolução. A partir desse momento, revoltas populares espalharam-se pelo país, enfraquecendo a autoridade monárquica. Pouco depois, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que afirmava princípios como liberdade, igualdade jurídica, soberania popular e direitos individuais. Esses ideais representavam uma ruptura com a sociedade baseada em privilégios hereditários. Nos anos seguintes, a Revolução passou por diferentes fases. Inicialmente, buscou-se estabelecer uma monarquia constitucional, limitando os poderes do rei. Entretanto, a tentativa de fuga de Luís XVI e as ameaças de invasão por monarquias estrangeiras aumentaram a radicalização do movimento. Em 1792 foi proclamada a República, e a monarquia foi abolida. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi julgado por traição e condenado à morte na guilhotina. Meses depois, sua esposa, Maria Antonieta, também foi executada. A execução do rei marcou um momento decisivo da Revolução e provocou forte reação das monarquias europeias. Entre 1793 e 1794 ocorreu o período conhecido como Terror, liderado pelos jacobinos sob a influência de Maximilien Robespierre. Os jacobinos defendiam medidas radicais para proteger a revolução de seus inimigos internos e externos. Milhares de pessoas foram presas e executadas sob acusação de conspiração contra a República. Embora tenham promovido reformas sociais importantes, como o controle dos preços dos alimentos e a ampliação da participação política, os excessos do terror geraram crescente oposição. Em 1794, Robespierre foi preso e executado, encerrando o período mais radical da Revolução. Em seguida, foi instaurado o Diretório, um governo mais moderado controlado principalmente pela burguesia. Apesar de algumas conquistas, o novo regime enfrentava instabilidade política, dificuldades econômicas e ameaças militares.
Nesse contexto destacou-se a figura de Napoleão Bonaparte, um jovem general que conquistou prestígio em campanhas militares. Em 1799, ele realizou um golpe de Estado conhecido como Golpe do 18 Brumário, encerrando oficialmente a Revolução Francesa e iniciando o período do Consulado. A Revolução Francesa deixou profundas consequências. Ela destruiu os privilégios feudais, enfraqueceu o absolutismo e consolidou o poder político da burguesia. Seus princípios inspiraram movimentos de independência na América, revoluções liberais na Europa e a luta por direitos civis em diversas partes do mundo. A ideia de que a soberania pertence à nação e não ao monarca tornou-se um dos fundamentos das democracias modernas. Por sua importância histórica, a Revolução Francesa é considerada um marco da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Seus acontecimentos transformaram a França e influenciaram profundamente a organização política e social de muitos países, tornando-se um dos eventos mais estudados e debatidos da história mundial.